Não, a começar pelo tabuleiro do jogo. A priori, a ideia era fazer os orifícios para encaixar as placas referentes às regiões da ilha. Só que o que aconteceu? Embora eu tenha utilizado a mesma matriz para confeccionar tanto as placas ativas, que são as placas das cores das etnias, referentes às cores das etnias, quanto as placas inativas na cor marrom, que eu vou ilustrar já já, embora eu tenha utilizado a mesma matriz para confeccionar ambos os tipos de placa, na hora do corte do papel saiu diferença no encaixe. Então, se eu utilizasse um dos tipos de placa para contornar e fazer o orifício, eu ia ter dificuldades, eu ia ter problemas para encaixar o outro tipo, porque elas ficaram diferentes. A ideia é que elas tenham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Tanto a placa ativa quanto a placa inativa encaixe no orifício. Então, por essa diferença de corte, na hora que eu fui separar do material onde eu utilizei, o papelão, o papel colorido, deu diferença de corte, então eu não pude fazer os buracos, os orifícios no tabuleiro. Mas a ideia é que tenha orifícios no tabuleiro para encaixar as placas. Então eu vou ter que colocar as placas sobre o tabuleiro aqui nesse protótipo, mas a ideia não é essa. A ideia é encaixar, é ter 4 buracos, 4 orifícios do tamanho das placas para encaixá-las no tabuleiro. Então, as placas inativas são essas, marrons. Essas placas vão servir para quando uma etnia estiver de fora da partida, ela vai ser encaixada junto com as coloridas para indicar que ela não está sendo utilizada para uma partida de 3 participantes, ou em uma partida para 2 participantes, aonde seja utilizada a modalidade tribo contra tribo, porque 2 tribos estarão em jogo e as outras 2 não estarão. Diferentemente da modalidade aliança de tribos, que cada jogador vai assumir o papel de 2 tribos contra as outras 2. Então as 4 estarão ativadas. Mas na modalidade tribo contra tribo, 2 estarão inativadas e 2 estarão ativadas. Então essas placas servem para isso. Notem a dificuldade, né, a problemática do encaixe, diferente do que eu vou mostrar agora, que são as placas ativas. Agora são as placas ativadas. Ó. Isso aí é para uma partida para 4 participantes, onde cada um dos 4 representa uma etnia, ou na modalidade aliança de tribos, quando 2 etnias são representadas por um jogador e as outras 2 pelo outro jogador. Então, a região norte é a região da etnia Malawak. Região norte, Malawakes. O interior da ilha é habitado pela etnia Malaicanos. O leste da ilha, é habitado pela tribo Massouri. E o sudoeste da ilha é habitado pela tribo Marebuia. Note que a palavra Malawakes está em vermelho, embora o interior, né, o contorno é vermelho e o interior da palavra em amarelo. A palavra malaicano é vermelho, interior, mas o contorno é amarelo. Aqui é vermelho e o interior amarelo. Aqui é o contorno amarelo e o interior é vermelho. A mesma coisa. Maçores, o contorno é em verde, o interior é em azul. E os marebuias, o contorno é em azul e o interior é em verde. Existe uma razão para isso nas regras do jogo. Isso tem a ver com a referência que se faz ao posicionamento dos jogadores na mesa.
Quem estiver representando a etnia dos Malauakes tem que ficar sentado de frente para quem estiver representando a etnia dos Malaicanos. E os Maçores também, e os Marebuias também, a mesma coisa. Quem estiver representando os Maçores deverá sentar de frente para aquele que estiver representando os Marebuias. Faz uma referência ao posicionamento dos jogadores na mesa. Por isso, essa inversão aí, amarelo com contorno vermelho e vermelho com contorno amarelo, azul com contorno verde e verde com contorno azul. Faz uma referência ao posicionamento dos jogadores sobre a mesa. Aqui é um exemplo de uma partida para 3 participantes, onde os Malaicanos, os Maçores e os Marebuias estão participando e os Malauakes estão inativos. Não tem ninguém jogando com a tribo Malauake. Então ela fica inativada. É notório a problemática no encaixe das placas. Aquilo que eu falei no início. Embora a matriz tenha sido a mesma para fazer, quando eu fui cortar, eu tive problemáticas para equiparar igual. Quando eu cortei as placas inativas e as placas ativas. Deve ter dado para perceber que as placas ativadas, elas encaixam-se melhor do que essas inativadas. Principalmente quando misturam-se, faz essa mistura aí de placa ativa com inativa. Aí que a problemática do encaixe se acentua. Mas eu acho que a ideia dá para ser passada, mesmo tendo essa problemática de encaixe. Em seguida eu vou mostrar o exemplo de uma partida para 3 participantes, onde os Malaicanos é que não estão em jogo. Agora, o que eu falei anteriormente. Agora, nesta partida para 3 participantes, os Malauakes estão em jogo, os Marebuias estão em jogo e os Maçores estão em jogo. Os Malaicanos não estão. A região interior da ilha está inativada. Agora a situação ilustrada é que os Malauakes estão em jogo, os Marebuias estão em jogo e os Malaicanos estão em jogo. E a região dos Maçores está inativada. Os Maçores, não tem ninguém jogando com os Maçores nessa circunstância ilustrada aí, nessa imagem. Agora é ilustrada a situação onde os Malauakes estão em jogo, os Maçores estão em jogo, os Malaicanos estão em jogo, mas os Marebuias não estão. A região referente aos Marebuias, a região sudoeste, está inativada nesta partida, né? Nessa opção de partida para 3 participantes. Outro componente do jogo são as faixas de borda. Essas faixas elas deverão ser postas no entorno, né, do tabuleiro, de frente para ir para as referidas regiões da ilha. A faixa de borda dos Marebuias, dos Malaicanos, dos Maçores e dos Malauakes. Esse pedacinho aí, né, essa regiãozinha aí marcada com as cores da etnia, são para o posicionamento do amuleto de guerra, que eu vou explicar em vídeos futuros sobre a utilização desse componente e como que ele é. Mas esses espaços aí são para posicionamento do amuleto de guerra. Os demais espaços das faixas são para o posicionamento das fichas, marcadores de tentativas, que eu também falarei em vídeos futuros. Mas são outros componentes do jogo, para serem posicionados próximos ao tabuleiro, as regiões referidas às etnias. O posicionamento das faixas deverão seguir esses padrões aí, sendo posicionadas referentes às suas etnias, na região, na lateral de suas etnias. Uma coisa que a regra exige do jogo: esses espaços onde serão posicionados os amuletos de guerra, eles não deverão ser encostados, né, colocados
próximos, assim, de frente um para o outro. O espaço onde um estiver tem que ser voltado para o espaço onde não tem o espaço. O espaço da etnia próxima. Os maçores estão com o espaço do amuleto de guerra, né, virado para baixo. E o espaço dos marebuias, o amuleto de guerra está para cá, para a esquerda, não está para a direita. Para não encostar, não encostar naquele do maçore. A mesma coisa aqui. Os malauaques estão voltados para a esquerda. O espaço onde está vazio do malauaque e dos maçores ficam voltados para a mesma direção. Já o dos malaicanos e dos marebuias, se bem que eu botei errado aqui, né? Era para ser assim. O padrão é assim, ó. Os malaicanos, o espaço do amuleto de guerra. Se bem que eu acho que não vai ter como, né? Acho que eu vou tirar isso daí. É até uma boa sugestão. Eu tirar essa exigência. Que eu acho que não vai ter como fazer isso. De não colocar o espaço quase que encostando. É uma sugestão para eu analisar. Mas enfim, o padrão do amuleto das faixas de borda é para serem feitos assim. Próximas à região da ilha. E esses espaços onde vão ser encaixados os amuletos de guerra, que eu vou explicar, e eu vou rever essa questão aí que agora é que eu notei, eu não tinha notado isso, que eu acho que não dá para fazer o que eu coloquei na regra, só enxergando mesmo na prática para você ter essa noção. Mas vou explicar agora os próximos componentes. Se bem que eu encontrei aqui, ó, dá para fazer, ó, a borda do amuleto da região do amuleto de guerra dos Não, mas aí tá errado. Agora sim encontrei, ó. O amuleto de guerra dos marebuias, não encostando com a faixa do amuleto de guerra dos malaicanos. Dos malaicanos, não encostando com o dos maçores. O dos maçores, não encostando com o dos malauaques. E o dos malauaques, não encostando... Não, mas aí encosta aqui, ó. Fica voltado para a mesma direção. Não vai ter como, não. Eu vou ter que tirar essa exigência mesmo. Mas, de qualquer modo, o padrão de alocação das faixas de borda vai ser esse daí. Vai ser posicionando-as de frente para as referidas regiões da ilha. Próximos componentes são os tiles, insumos e os tiles valorações de insumos e o tile marcador da vez. Esse tile marcador da vez, ele deverá ser passado para o próximo a jogar depois que o jogador encerrar a vez dele. Os tiles insumos são esses com as faces dos caciques nos seus versos. E os tiles pontuações, né, dos insumos são esses com o logotipo do jogo nos seus versos. Os jogadores deverão embaralhá-los e definirem quanto cada insumo irá valer. Então nós temos aqui o insumo água potável, o insumo frutas e ervas, o insumo milho e cereais e o insumo caça e pesca. E nós temos as valorações que serão atribuídas a eles: 2, 4, 6 e 8.
qualquer um desses insumos pode adquirir qualquer uma dessas pontuações, dessas valorações. As valorações 2 e 4 menores serão aquelas que representarão os insumos com menos escassez. Eles estão em níveis menores de escassez. Todos os 4 insumos estão escassos. Esse é o motivo da guerra entre as tribos. Guerra por comida, não é por disputa de terra, não é por disputa ideológica, religiosa, não. A temática do jogo ilustra um momento de escassez de comida e de água, e as tribos, por sobrevivência, entram em guerra entre si. Tribos que outrora eram pacíficas, coexistiam na ilha, passam a declarar guerra entre si por comida, não por disputa de terra, não por disputa ideológica de religião ou disputa ideológica de qualquer outra natureza. É por comida. Os 2 valores menores, 2 e 4, serão aqueles que estarão esboçando um nível de escassez menor. E os 2 valores maiores, 6 e 8, estarão esboçando o nível de escassez menor e maior. Menos escassez, 2 e 4, e mais escassez, 6 e 8. Qualquer um desses insumos pode assumir qualquer uma dessas pontuações, ou seja, isso vai trazer uma variabilidade estratégica maior de partida para partida, posto que essa valoração irá modificar, né? Cada vez que o jogo for jogado. E esses tiles deverão ser embaralhados. Ou seja, antes da partida começar, eles deverão ser postos em cima da mesa e embaralhados entre si, e cada um dos jogadores puxará 2. Puxará 2. Um da valoração pontual, com o logotipo no verso, e o outro com a cara do cacique, do insumo. Deverá ser feito assim, então. Então, foram embaralhados. Aí, qualquer um dos jogadores puxa um. Aí ele puxa, sei lá, esse aqui, do cacique. E ele puxa esse aqui, da valoração pontual. Aí ele revela. Então ele sorteou o frutas e ervas, e o frutas e ervas estará valorado em 6. Ou seja, nessa partida, frutas e ervas será um dos insumos mais escassos em disputa. Aí o segundo jogador puxa outro. Puxa esse, água potável, e puxa esse. Valoração 8, ou seja, água potável e frutas e ervas serão os que estarão em maior nível de escassez. Aí o terceiro jogador puxa esse aqui e esse aqui. Aí ele revela milho e cereais, valoração 4. E o que sobrou foi esse, caça e pesca, valoração 2. Então, o caça e pesca nessa partida e o milho e cereais nessa partida seriam os insumos menos escassos. Teriam valorações pontuais menores. E o frutas e ervas e o água potável seriam os mais escassos. Teriam valorações 6 e 8. Para otimizar o início da partida e não demorar muito, sorteando, para ver quem é o primeiro, quem é o segundo, através de 0 ou 1, ou seja lá, qualquer outro processo por sorte, ou até mesmo utilizando-se o dado oráculo que eu vou mostrar daqui a pouco, os jogadores podem se utilizar de forma tanto crescente quanto decrescente para determinar quem seria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto a jogar. Por exemplo, em ordem crescente, o que sorteou o caça e pesca na valoração 2 seria o primeiro.
O que sorteou o milho e cereais na valoração 4 seria o segundo. O que sorteou o frutas e ervas na valoração 6 seria o terceiro. E o que sorteou o água potável na valoração 8 seria o quarto a jogar. Ou pode ser em decrescente. O 8 seria o primeiro, o 6 o segundo, o 4 o terceiro e o 2 o quarto. Aí vai dos jogadores. Isso aqui otimiza essa definição de ordem de jogada. Ao invés de eu ter que sortear, jogar dado, pode ser feito assim também, mas essa forma aqui agiliza mais essa escolha. O próximo componente que eu vou ilustrar é o dado oráculo, é o dado dos deuses, o dado Yauru. Ele é numerado com as faces 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Esse